A partir de agora, então, não tire os seus olhos do televisor. Fique atento às respostas da prefeita Maria de Lourdes Dantas Alves. Há muito tempo, ela já estava com pretensão de vir aqui na TV, precisava de um espaço, queria rebater algumas acusações de vereadores, debater sobre a situação que estava acontecendo aqui em Presidente Médici. Muitas acusações foram feitas através de vereadores, denúncias atrás de denúncias, e ela pediu esse espaço. Nós procuramos a senhora para reportagem. Não, David, só preciso de um espaço na televisão, e assim foi então concedido esse espaço para a senhora. O pessoal aí de casa que está assistindo o nosso programa está liberado às perguntas a partir de agora. Você pode ligar nos nossos telefones para você participar, fazendo perguntas para a prefeita, através do 3471-2080, do 92610044, do 8134-3909 e também do 9914-2382. São os telefones para você participar da programação da TV Regional. Eu tenho certeza que muita gente está acompanhando o nosso programa, até mesmo algumas pessoas que assistem o programa para espalhar as notícias. Isso é bacana, eu gosto muito dessas pessoas que espalham notícias, que eu gosto de chamar de fofoqueiros. Então tem muito assistindo o nosso programa e eu agradeço pela audiência de todos vocês que assistem também o programa. Nós vamos começar agora então com a nossa primeira pergunta de hoje para a prefeita. Primeiro, quero cumprimentar com o meu boa tarde, prefeito. Uma satisfação receber a senhora aqui no programa. Seja bem-vinda à TV Regional. O prazer é todo meu de estar aqui. Quero agradecer à TV por essa oportunidade, o Canuto e toda a direção. Cumprimentar aqui a secretária de Fazenda, Rita, o ex-secretário Carlos, o William, nosso assessor de imprensa, o Gederson. E você, com muito carinho, cumprimentar toda a população de Presidente Médici que nesse momento estão nos assistindo. Muito bem, eu quero só também aproveitar e agradecer pela audiência do pessoal que está assistindo a gente ao vivo, através da nossa página no Facebook. Lembrando que você pode deixar também a sua pergunta na nossa página aí do Facebook. Em breve nós vamos estar transmitindo também através do smartphone. Então, às vezes, se você quiser acompanhar o programa pelo teu celular, através do aplicativo, também no smartphone. Então, o pessoal que está assistindo através da internet, pela nossa página no Facebook, muito obrigado pela audiência. Vou começar aqui, prefeita, falando pelos assuntos mais importantes, que as pessoas têm mais dúvida. Existe uma pergunta sobre a questão das escrituras públicas de Presidente Médici. Há tempos atrás, foram distribuídas algumas escrituras públicas, de graça, uma parceria da Prefeitura Municipal, através também da parceria com o governo do estado de Rondônia. E ficaram 3.000 escrituras para trás. E aí existe esse jogo de empurra-empurra. Nós perguntamos para o governador qual era a situação, eles falaram que precisava da ação da prefeitura. Nós perguntamos para a senhora disse que era a ação do governo. E aí a população ainda está esperando. E eu tenho um pensamento comigo, se 10% desse pessoal que tem escrituras pendentes tivessem a escritura e começassem a construir, seriam 300 novas construções em Presidente Médici. Isso fomentaria a nossa economia, ou seja, a arrecadação do município iria aumentar. Ou seja, tem a questão da retirada de autorização para construção, as lojas iriam vender muito mais e, além disso, iria gerar empregos também nessas lojas e pessoas que constroem, pedreiros, etc, etc. Ao seu ver, o que está faltando, prefeita, para que realmente essas escrituras públicas possam ser de novo disponibilizadas à população? Davidson, a documentação foi enviada para o governo do estado desde 2013. Então, o problema não está com a administração municipal. Então, está com o governo do estado, que para alguns municípios já foi disponibilizado e para nós não. Concordo plenamente com você. Embora eu quero parabenizar aí a população de Presidente Médici, que hoje a gente tem, dentro do nosso mandato, um número muito grande de construção e, como você diz, existe assim, o emprego aumentou em função disso, os materiais de construção também vendendo mais. Então, muitas construções, eu acredito que, no mínimo, aí a gente tem hoje, dentro do nosso mandato, mais de 300 residências construídas e eu quero parabenizar aí a essas pessoas que construíram ou estão em construção. E a todos os anos, para não dizer a cada 2, 3 meses, a gente liga
e a gente procura pra perguntar atualizar. dessa situação. E não está sem disposição E o que de falam? dinheiro. E o que eles falam para a senhora? Falando, a gente não pode fazer. Não foi liberado ainda o recurso, tem outros municípios que já foram liberados, porém, Presidente Médici ainda não está liberado o recurso. Então, é essa a informação que eu tenho, mas não é falta de cobrança não, Davidson. Muito bem, está aí a resposta da prefeita. Vamos passar então para outro assunto. Vamos falar agora de um assunto mais polêmico. Esse foi bastante simples, mas um mais polêmico. O vice-prefeito de Presidente Médici esteve aqui no programa. E ele disse que a senhora ligou para ele, inclusive citou até o horário da sua ligação e o assunto que vocês falaram, sobre uma possível parceria da senhora para com ele. Eu acho que, nesse momento, até perguntei para ele se ele não teria vergonha perante a população, né, de voltar uma aliança com a senhora, até porque vocês brigaram muito nos meios de comunicação, né? A senhora, até existia aquela palavra que ficou famosa, que é o diz que me disse, né? Um falando de lá, outro falando de cá. A senhora, o que a senhora acha que a população vai pensar se existir essa parceria, ou o vice-prefeito veio aqui na televisão e mentiu sobre essa conversa? Primeiro, Davidson, eu devo ter usado os meios de comunicação para falar do meu vice-prefeito poucas vezes. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que ouvem e eu vejo que essas questões políticas, elas não podem ser misturadas com o nosso trabalho. Porém, com relação ao PV, ao partido do meu vice-prefeito Gilson Borges, que hoje ele está no PV, antes era PT do B, eu acredito, a parceria, eu tenho uma parceria muito forte com o deputado Luizinho, e o deputado Luizinho, inclusive, veio aqui, eu fui numa reunião com ele propôs trazer recurso para a Médici, está trazendo recurso para a Médici, e, inclusive, ele falou para mim, prefeita, convida o Gilson para poder vir aqui, porque ele é o presidente do PV aqui. E o único convite, eu não sou de mentira, o único convite que eu fiz para Gilson foi, Gilson, o deputado convidou para poder ir lá no gabinete dele para fazer uma visita. Então não existe essa cogitação? Nós não conversamos com relação à política. Então seria uma mentira do vice-prefeito. Com relação à política, nós não conversamos, apesar de que eu estou aberta para conversar com todos os partidos. Certo. Com PSDB, PMDB, PV, qualquer partido. Vamos trabalhar uma hipótese, então. Imaginamos que o Luizinho fala assim, prefeita, nós estamos aqui com muito recurso na cidade e a senhora vai ter que colocar o Gilson novamente como vice. A senhora aceitaria o Gilson como vice ou ninguém empurra vice-prefeito de garganta abaixo da senhora, mesmo através de recursos políticos, colocando um monte de dinheiro para presidente Médici? Não, eu vejo que nós estamos em outro momento da história e tem vários pré-candidatos e eu respeito o Gilson Borges do jeito que ele é, mas eu tenho certeza que dentro do PV também tem vários candidatos a vereadores muito bons, inclusive o pai do Gederson, que é pré-candidato, que pode somar com a gente, independente de ser vice-prefeito. E eu não convidei ele para ser vice-prefeito, e se ele colocou aqui, foi por livre responsabilidade dele. Deve que ele está com vontade. Você acha que ele não está com vontade, não, prefeito, de ser seu vice, não? Aí eu não posso falar. E agora, sim, eu vejo que é um momento que eu não tenho... Se no passado, quando as críticas eram pesadas, eu evitava ficar fazendo polêmica, porque eu acho que eu tenho que trabalhar muito, Davidson. O nosso mandato vai até dia 31 de dezembro. Exatamente. Então... eu falo assim, aqueles que não me ajudam, se não me atrapalhar, já está bom. Mas assim, vou reformular. Eu gosto desse assunto porque o povo pergunta muito sobre isso. Olha, o vice-prefeito de Presidente Médici atacava muito a senhora nos meios de comunicação. Você acha que mesmo ele apoiando a sua candidatura, batendo de casa em casa e pedindo, vamos votar na prefeita Lourdinha, depois de tanto meter ataca na senhora, você acha que teria possibilidade da senhora ganhar as eleições de novo? Você acha que não ficaria meio feio para os dois? Eu vejo que isso demanda dele, porque cada um avalia. Agora, eu jamais, eu vou também, dispensar voto, apoio
Entendeu? Entendi. Eu não vou dispensar apoio de ninguém. Então, eu acho que seria hipocrisia da minha parte, como é de todos os grupos políticos que estão aí. Todo mundo está chamando um, está chamando outro, porque não vem apenas uma pessoa, vem um partido, vem vários candidatos a vereadores, e isso soma. Então, por mais que as pessoas tenham defeito, mas eles têm qualidade. E se ele quiser pedir voto para mim, eu vejo que não... Tá bom demais, né? Não, o problema não é meu, o problema é dele. O problema é se a comunidade... É a comunidade que tem que fazer a interpretação. Prefeita, vamos adentrar outro assunto. A nossa produção ligou no governo agora e disse, o governo continua alegando que o problema das escrituras é da prefeitura. A nossa produção ligou lá na sede do governo. Mas, então, aí eu não posso... Eu já disse que não é. E ligou, não sei com quem falou, porque, na verdade, não procede essa informação. Eu não tenho nenhum documento lá, eles documentando então, alguma coisa. Vamos fazer assim, Eduardo, vamos pedir para a produção ligar na sede do governo e colocar eles ao vivo no programa, por gentileza, se tiver essa possibilidade, para que nós possamos realmente saber a notícia certa. Uma pergunta de telespectador. Quando vai sair o início das obras do muro do cemitério? Existe uma possibilidade, prefeita, dessas obras? Então, não existe. Tinha uma proposta de uma emenda, mas essa emenda não saiu. Foi uma emenda ainda deixada pelo deputado estadual. Na época era o deputado do PT, que não foi reeleito. E aí acabou não vigorando. E até agora a gente não conseguiu uma outra emenda. Então, eu não posso precisar, nós estamos reivindicando, já fiz pedido, o vereador Jorge lá, também já fez pedido, mas ainda não foi liberado. Vamos torcer para dar certo, Vamos torcer para dar certo. Vamos falar agora em relação à Secretaria de Obras, outro assunto distinto desse. Em relação à Secretaria de Obras, existem várias denúncias de pessoas ligando aqui na programação da TV Regional, falando que os caminhões e máquinas da Prefeitura estão trabalhando fora do horário de expediente, inclusive cobrando caçambas de terra que estão sendo colocadas em terrenos vazios. A senhora tem conhecimento disso? Não, cobrando não. Existe uma lei que prevê, inclusive, um pagamento de taxa, de serviços, né, finais de semana, para o produtor rural, ou para o comerciante, ou para a cidade. Agora, fora de horário de serviço, eu não tenho conhecimento e nem tenho conhecimento que alguém está vendendo. E se, com essa denúncia, eu vou verificar a veracidade e vou punir as pessoas que, porventura, estiver fazendo isso. Porque a gente não faz, eu nunca autorizei esse tipo de trabalho. Os vereadores estão citando muito na Câmara Municipal sobre a questão de sucateamento das máquinas da Secretaria de Obras. Caminhão fundindo motor, patrol sem pneus. Como é que está essa situação dos veículos? É porque, assim, a preocupação nossa é com a legalidade também. A gente adquirir os pneus, tudo na hora certa. Nós não tem nada de sucateamento. Claro que carro quebra. O carro da Câmara também já ficou muito tempo parado, porque quebrou. Então, não é diferente. Ficou 11 meses parado lá em Ji-Paraná. Exatamente, parado em Ji-Paraná. Então, assim... E ainda, eu não consegui saber quem foi que pagou aquilo lá, porque não exatamente. Então, assim, fascina mesmo. Então, você imagina, quem tem 2 automóveis como eles têm, e às vezes tem problema, imagina a gente que tem uma frota, né, que nós adquirimos vários... máquinas, e é claro que elas dão defeito, porque é igual o ser humano. Hoje nós estamos conversando, amanhã a gente está no hospital. Isso é verdade, concordo. Agora, eu vejo que é muita preocupação, porque a gente está trabalhando muito, nós não paramos de trabalhar. Então, isso gera muita preocupação para algumas pessoas, para alguns vereadores que quer quanto pior, melhor. A senhora acha que os vereadores estão se intrometendo demais na administração, estão querendo governar no seu lugar? Nesse momento, agora, eu acho que essa avaliação tem que ser feita para a comunidade, pela comunidade, porque, na verdade, o vereador tem todo o direito de fiscalizar. É o papel dele. Ele tem direito de fiscalizar. Agora, depende da maneira, né? Também com flexibilidade, avaliando a população, porque eu não levo uma caçamba de terra para meu sítio, eu levo para a população. Então, a gente manda. Então, a gente precisa dessa parceria, precisa dessa flexibilidade dos nossos vereadores para a gente realmente trabalhar com mais eficiência. Às vezes, você pede a pessoa para fazer um serviço, vereador tal,
Barrou, né? Barrou. Eu tenho Mas só um até que minuto, eles não têm prefeito. barrado, porque, na verdade, fica nesse denuncismo, né? É isso aí. Eu tenho uma ligação ao vivo. Vamos atender a população. Alô, boa tarde. Boa tarde, Quem fala? é a Rose. Oi, Rose, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, Rose. Não, eu queria assim perguntar para a prefeita, né, se eu conheço ela, meus pais, assim, sabe? Eu queria perguntar para ela sobre os ar-condicionados da creche municipal. Aí esses dias, semana retrasada, teve uma reunião lá que eu participei. Lá é muito quente mesmo na sala de 3 anos. É na creche, ela está falando sobre a climatização na creche. Ou a prefeita, alguma coisa para ver. A ligação da Rose está muito ruim. A resposta dela. Eu agradeço, Rose, pela sua participação. Tira para mim do ar, por gentileza. Na televisão não saiu nada, Eduardo, porque chiou muito. Mas Ela falou de uma climatização. Aqui no estúdio a gente entendeu sobre a climatização da creche municipal, que na sala de 3 anos é muito quente. Foi isso que eu entendi. Prefeita, a senhora tem alguma coisa a falar sobre a climatização da creche? Não, eu não entendi. Será que é creche mesmo? Parece que ela falou que era no hospital, na sala de fazer consulta. Mas, de toda forma, Rose, obrigada pela... O ar-condicionado da creche está estragado na sala de 3. Tá. Tá Então explicado. tá, Rose. Se estava estragado, é assim mesmo, Rose. Sempre estraga, né? Às vezes estraga e a gente tem que consertar. Nessa semana, Rose, eles estão fazendo a manutenção, a empresa, lá no Hospital Municipal. E eles saindo do Hospital Municipal, você pode ter certeza que vai estar direcionando aí para a creche para resolver esse problema. Muito obrigada da sua contribuição. E nós vamos falar de concurso público. Prefeita, o povo de Médici está por aqui com essa palavra concurso público. Por quê? Os vereadores vêm no programa de televisão e falam: a culpa é da prefeita, a prefeita já está no prudencial, ela não pode mais contratar, por isso nós não aprovamos. Se a gente for conivente com ela, pagamos o mesmo preço que a prefeita pagar. Tá, ponto. Aí existe uma possibilidade da senhora refazer o concurso público, tirar a empresa, fazer um novo certame, e aí, etc, para fazer um novo concurso. E aí virou assim, emboleira danada, fala daqui, fala dali, uma briga entre o executivo e o legislativo, e até hoje não resolveu a história concurso público. A senhora vai continuar empurrando esse concurso público ou tem uma possibilidade de acatar o conselho dos vereadores? Não, porque... Na verdade, não é empurrar. A gente tem que trabalhar com a verdade que a gente acredita. Eu tenho consciência que não houve, da minha parte, nenhuma ilegalidade no concurso. Então, como eles entraram com essas denúncias e foram... o Ministério Público, no Ministério Público já estava sanado, aí a Câmara pegou, levou para lá de novo. Então, hoje está na Justiça. E quem vai decidir vai ser a Justiça. Então, a decisão da Justiça é a melhor decisão. Se entender que houve erro na contratação, na execução do contrato, na aplicação das provas pela empresa, a Justiça definir, a Justiça decide e a gente toma as decisões. Com relação ao emergencial, que você falou, do prudencial, nós mandamos para lá um emergencial, depois de ter dialogado numa mesa redonda, junto com o Ministério Público. Chegando lá, eles também chamaram nossa equipe técnica, uma vez, 2 vezes, e disse que não ia aprovar o concurso. Eu pedi a retirada do concurso, do emergencial, porque não vale a pena. Eu acho que quem perde com isso é a população. Essa é a minha grande preocupação, porque enquanto isso a gente está pagando plantões de médico, de enfermeiro, na área da saúde ainda pagamos plantão extra, e na área da educação, que não tem como a gente pagar plantão extra. Então fica déficit na creche, nas escolas, e a população é que está sendo prejudicada. Tenho feito a minha parte, tenho procurado consensuar da melhor maneira possível, mas infelizmente, não foi aprovado agora, não. Eu retirei, porque já tinha a proposta que não ia votar a favor. A questão prudencial, a educação e saúde, a gente tem que atender. Exatamente. E mesmo assim, nós não íamos passar dos 54, que é o limite geral. Então, nós estávamos em 53,80 e alguma coisa.
Nesse momento, nós estamos com 53,60 e alguma coisa. Então, assim, daria para fazer o emergencial, porém, eles não aceitaram, ficaram dizendo que ia estar autorizando uma coisa que ia me complicar, mas vinha para o meu CPF, eu assumi a responsabilidade, porque, acima de tudo, está a população de Presidente Médici, com quem eu tenho um compromisso e muito respeito. E a senhora falou de um assunto muito importante, que é plantões extras. O vereador Alfredo do Hospital veio aqui no programa, e diga-se de passagem, muito revoltado com a situação que estava acontecendo, falando de plantões extras que estavam sendo pagos a um médico e que ele não estava exercendo a função. Ele tinha que atender alguns dias, né, e ele não estava atendendo os dias e estava levando para casa cerca de 8 mil e alguma coisa de Presidente Médici sem fazer o trabalho. Segundo ele, segundo o vereador Alfredo, nós temos gravado aqui, inclusive se precisar nós vamos mostrar, ele disse que dava a impressão de algum conchavo, algum acordo entre vocês e o médico, ou seja, alguém estava repassando algum dinheiro indevido para alguém, um conchavo realmente. E aí esse médico, depois da denúncia do vereador, depois da polêmica espalhada em Presidente Médici, ele pediu demissão. O que a senhora acha disso? Ele deixou até a pergunta: prefeita, a senhora acha que pagando esse dinheiro indevido a esse médico não melhoraria, esse dinheiro economizado durante todo esse tempo, não melhoraria a folha e daria para contratar mais pessoas? Como é que a senhora vê isso? Então, eu admiro muito o posicionamento do vereador Alfredo. Eu não sei de que lado esse vereador está. Ele é um vereador da saúde. Ele mesmo recebeu vários plantão extra indevido quando era diretor. Quando a gente tem cargo de confiança, que é diretor, você não tem direito de receber plantão extra. Ele recebeu. E esse médico, por que nós contratamos o serviço desse médico? Ele é um ortopedista, é um especialista, é a segunda especialidade que tem o maior salário do Brasil. Primeiro vem o plástico, o cirurgião plástico, e depois o ortopedista. Esse médico, ele leva dos cofres de Presidente Médici uma média de 6.400, às vezes teve mês que foi menos, mas aí teve mês que foi mais, mas revendo, né? Porque teve março, abril, maio, ele recebeu 3.400, se me salve o engano. Mas ele trabalhou, então depois ele foi corrigido. O vereador Alfredo disse que tinha as escalas, ele não estava trabalhando. Então, eu também tenho as escalas, ele estava trabalhando. O único impasse é porque esse médico, o plantão extra dele, é um plantão de 24 horas. E pela especialidade dele, pelo que ele faz, e tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ele pode estar sob aviso. Então, ele atende, Davidson. Hoje mesmo tinha lá 63 pacientes. Não sei que hora que ele vai terminar, mas a hora que ele atende, ele vai embora para Ji-Paraná e se tiver algum problema, ele vai ficar sob aviso, liga para ele retorna, se tiver necessidade, ele vem. Então, existe essa legalidade. Eu acredito que o vereador, eu tenho certeza, porque me falaram que ele queria me comprometer. Então já é uma briga pessoal. Não, na verdade, ele comprometeu o hospital, mas ele comprometeu foi a população de Presidente Médici. Porque você imagina, em Presidente Médici não tem especialista, ortopedista, então é muito raro. Nós fizemos o concurso, ninguém se inscreveu para isso, ninguém compareceu para fazer. Nova União também fez o concurso, ninguém compareceu para fazer. A única solução é com plantão extra. Então, essa questão me deixou muito chateada. E como eu não faço nenhuma negociação com o médico com relação a salário, quem faz é a secretária com os diretores do hospital, eu desci lá hoje, conversei com ele e ele me passou da transparência que é feito, que não existe isso. Foi uma acusação perigosa que o vereador fez, dessa questão de estar tendo dinheiro envolvido. Isso. Eu acho que o vereador, como um vereador, uma autoridade do município, como um servidor público estadual, tinha que preocupar no que fala. Eu preocupo muito com o que falo, porque palavra, depois de dita, não volta atrás. E ele comprometeu toda a direção do hospital, a Secretaria de Saúde, por ter falado uma coisa que ele não tem conhecimento. Porque um médico especialista atender, no mínimo, 200 pessoas por mês,
e ganhar R$6.000, R$6.400, foi muito dinheiro. Uma outra coisa que ele disse é que ele não atendia também na terça-feira, só nas quintas. Ele era contratado para atender na terça, mas só atendia nas quintas, terças e quintas. Nos primeiros meses ele atendia terça e quinta. Atualmente ele está atendendo só nas quintas-feiras mesmo. E está recebendo pelo atendimento da terça? Está recebendo pelos os plantões da quinta-feira que ele trabalha. Entendi. Então, assim, eu pergunto para a população, se o médico for embora, vocês vão ficar sem atendimento. E, às vezes, ameaça de caçar, ameaça de afastar. Eu digo, pela minha população, eu não tenho rabo preso com ninguém. Só não pode falar que é golpe, né, prefeito? Mas parece, né? Então, pela população, eu, sinceramente, hoje eu fui lá conversar com o médico e ele... Estava lá mais de 40 pessoas já de manhã para atender, uns com muleta, outros com braço quebrado, criança, e o meu coração cortou. É triste, né? Meu coração cortou porque o vereador tem o dinheiro, tem o carro novo, pode ir de Paraná, pode procurar um especialista. E o produtor rural que sai lá da 140, da 144, ou que mora aqui na cidade, que não tem condição de fazer isso. Então, assim, é muito triste a gente ter que conviver com a situação dessa. A senhora pensa que o vereador só fez essa acusação porque ele estava revoltado depois da acusação feita contra ele? Pode ter sido, mas agora que já é pré-candidatura, então acaba criando essas picuinhas, criando esses problemas. Eu acho que não se resolve um problema criando outro. Não se resolve, e principalmente para poder prejudicar a população. A população hoje ficou revoltada quando o doutor falou que ia sair, mas ele falou em função de vocês. E do respeito que eu tenho pela prefeita, eu vou continuar trabalhando às quinta-feiras aqui em Presidente Médici. Muito bem. Agora vamos falar de assunto político. O assunto agora é política. Formar um grupão danado aí, para concorrer contra a senhora nas eleições. O que a senhora acha desse grupão? Deu para ter medo ou está tranquila? O que eu pude perceber é que isso significa que a gente tem aprovação da população. Porque se nós não tivéssemos, esse povo não estava juntando tudo. Esse povo que brigou o tempo todo não estava se juntando para poder, a qualquer preço, levar as eleições, né? Então, por que eu falo a qualquer preço? Porque o projeto é tirar a mulher. Todo mundo que vai nessa reunião deles fala que o problema é tirar a mulher. Então, eu estou muito tranquila, porque, graças a Deus, nós temos feito um trabalho transparente, um trabalho honesto, e temos erros? Temos. Poderia fazer mais? Se tivesse mais dinheiro, faríamos mais? Mas eu tenho a consciência tranquila, Deus, que do jeito que eu preguei essa prefeitura, com um monte de dívida, um monte de problema na educação, na saúde, em todas as áreas. E a gente hoje está com as contas redondas. Então, é motivo de muita alegria para mim e para a minha equipe. Portanto, eu quero parabenizar a minha equipe de todas as áreas. Porque a administração não é feita por mim, são por todos os servidores públicos. Então, isso aí para mim é sinal de desespero. E eu torço muito, né, para que a gente tenha uma campanha saudável, uma campanha de paz. É isso que eu mais quero. Eu tenho uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É o Sérgio. Ô, meu amigo Sérgio, tudo bem com o senhor? Bem, eu queria saber da prefeita, ela estava falando sobre o médico ortopedista, né? Que é sobre a população. Mas esse dia eu precisei do médico, a gente precisa do médico urgente, de passar pelo ortopedista. Porque quando eu fui lá poder passar, tive que marcar e esperar 3 meses para poder passar por um médico ortopedista. Muito bem, seu Zé, eu agradeço aí pela sua audiência, tá bom? E essa pergunta vai ser respondida pela prefeita. Eu não tenho que reclamar dos médicos do hospital, porque toda vez que eu precisei, fui bem atendido no hospital. Isso aí, tanto médico como enfermeiro, tudo bem atendido. Só o ortopedista que deu trabalho para você? Vai lá, eu passar com urgência no ortopedista, eu trabalhava na prefeitura, machuquei, né? E machuquei a coluna, precisei passar no ortopedista. Fui lá poder agendar 3 meses para poder passar. Para quem está precisando... É difícil, né? Esperar 3 meses, né? Então tá bom, agradeço pela participação do senhor, fica com Deus. Seu Sérgio,
ele faz plantão, ele não está lá todos os dias, seu Sérgio. Eu peço desculpas, o senhor não foi atendido. Realmente, nós temos agenda, por isso a minha preocupação, seu Sérgio, que não atendeu o senhor, mas atendeu muitas outras pessoas. Eu peço desculpa para o senhor, mas atendeu tantas outras pessoas. Agora, nós estamos com a agenda, essa agenda é nessa média de 25 pessoas, na parte da manhã, 25 à tarde, até a hora que ele der conta. No mínimo 50 pessoas, de 50 a 60 pessoas nessa faixa, 40, 50, 60, os plantões que ele faz. E tem agenda até para agosto, seu Sérgio. Isso significa a carência. Por isso, seu Sérgio, que eu não posso, por isso que eu, vendo lá as agendas, se hoje tirar esse ortopedista, a gente vai ter um prejuízo muito grande para a população. E eu peço desculpa ao senhor, porque, de repente, a questão do senhor era mais grave, teria que encaminhar para frente, como ele também, o Davidson. Esse médico, ele encaminha muitos pacientes, porque ele trabalha aqui na quinta e na sexta ele trabalha em Ji-Paraná. Muitos procedimentos cirúrgicos ele faz lá em Ji-Paraná, que é pactuado com o presidente Médici. Muito bem. Tá aí a pergunta do seu Sérgio relacionada à área de saúde. Vou voltar a falar da área de política, eu tinha outras perguntas. Tá uma discussão danada, quem será o vice da prefeita Lourdinha? A senhora já escolheu o vice ou ainda vai continuar com esse ponto de interrogação? Ainda vou continuar, eu vejo... suspense. Na última hora ela lança o vice-prefeito. Mas existem uns nomes, eu queria que a senhora comentasse dos nomes. Falaram que um dos... O seu candidato a vice da Lourdinha? Aí, o Canuto. Então, nós vamos fazer um apanhado aqui dos nomes. Eu ia fazer isso, eu ia chegar lá, seu Canuto. Vamos fazer um apanhado dos nomes. O primeiro nome a ser citado a ser um candidato a vice-prefeito, que a senhora não abre mão da cabeça, é o Ayrton, vereador Ayrton da Quinta Linha. O que a senhora acha da postura do vereador Ayrton? Daria um bom vice-prefeito? Vamos fazer um apanhado dos 4 nomes. O que a senhora acha do vereador Ayrton? Seria uma possibilidade? Eu acho o vereador Ayrton um vereador que não cria tanta polêmica com pequenas coisas, né? Um vereador que tem sua atuação, porém, não tem nada seguro. Ele está hoje num partido que é o PT do B. Pelo que eu sei, o PT do B também tá no grupão. E eu respeito muito a postura dele, que embora ele esteja lá no grupão, ele não cria problema para poder ficar nas sessões denegrindo a minha imagem. Porque o que mais deixa a gente chateado é quando baixa o nível, começa a denegrir a imagem das pessoas. E o vereador Ayrton, ele teve essa postura, ele já foi meu candidato a vice uma outra vez, e eu não tenho nenhuma rejeição com relação ao nome dele. Porém, segundo o que eu sei, o partido dele também está nesse paredão, mas tem tantos outros nomes bons, e a gente está ainda nesse questionamento. Nessa procura. Porque tem muita gente que está do lado de lá. Já tenho visto, ela já tá tem muita gente que está do lado de lá e que está fazendo a reflexão, está conseguindo fazer leitura. Então, as portas estão abertas para dialogar. Então, nós não fechamos com ninguém ainda. Nilton Felipe. Uma ótima pessoa, está no PDT, uma pessoa maravilhosa, que tem uma aprovação muito grande da comunidade e que é possível discutir tranquilo. Paulão, tem mais alguém? Paulão da Agropecuária. Também tem os seus méritos, né? Uma pessoa evangélica, uma pessoa de bem. E eu vejo como uma pessoa que, inclusive, ele foi em algumas reuniões do grupão e não se identificou. José Pereira. Uma ótima pessoa, está no PR. O PR tem conversado com a gente também, é um pessoal bom, que é uma referência, né? Mas Canuto Arruda, ele diz que é um pré-candidato. Seria um bom vice-prefeito para Maria de Lourdes? Com certeza, é uma pessoa que faz a opinião pública, é uma pessoa... eu não sei que partido que ele agora está, mas também é uma ótima pessoa. Com certeza. Tá aí, então, os nomes, esses são os possíveis nomes que seriam um vice-prefeito para Maria de Lourdes. Vamos falar agora de taxa do lixo, prefeito? Outra polêmica. Vamos. Um assunto que o povo está querendo saber. Eu tô aqui, a nossa equipe se deu esse trabalho de fazer um comparativo da taxa do lixo de Ji-Paraná com a taxa do lixo de Presidente Médici. Lá em Ji-Paraná, um imóvel com o mesmo tamanho de um outro imóvel que nós comparamos aqui em Presidente Médici, com o mesmo tamanho e tal.
E aí, esses imóveis são avaliados em preços diferentes. O imóvel de Paraná foi avaliado em R$700 mil. O imóvel de Presidente Médici avaliado em R$300 mil. Taxa do lixo de Paraná do imóvel avaliado em R$700 mil, R$ 59,70. De Presidente Médici, R$ 700,24. É muito maior do que a taxa do lixo de Paraná, sendo que nós reduzimos a distância da entrega do lixo. Somado, porque R$ 362 de 2 terrenos do mesmo tamanho, porque aqui em Presidente Médici não tem um terreno do mesmo tamanho. Então eles pagam 2 taxas de lixo. Uma de 362, que é a taxa do lixo que ele paga de um só terreno. Por que essa diferença? Por que é tão grande a nossa taxa de lixo? Eu acredito que você esteja falando do comercial, né? Isso. Do comercial. Muito bem, Davidson, eu quero inclusive dizer para a população urbana de Presidente Médici, que a maioria que estão nos ouvindo, que o compromisso que eu firmei, um compromisso de campanha, eu fiz a minha parte. Mas eu dependo da Câmara de Vereadores. E, infelizmente, em 2013 eu mandei esse projeto não foi nem para discussão. E em 2014, 2015, nós mandamos de novo, foi no ano passado, e também parou na discussão, foi chamada a equipe técnica da Prefeitura, para poder avaliar, para esclarecer para os vereadores. Mas aí teve um vereador que deixou bem claro, Davidson. Gritou, isso aqui é palanque para a prefeita. Por que ele falou isso? Ele falou porque realmente eu ia corrigir uma injustiça que foi criada quando ele era vice-prefeito. Que a taxa do lixo não foi criada pela prefeita Lourdinha, não. Foi pela gestão anterior. Então, eu ia corrigir uma injustiça, ia fazer a adequação dos valores, e que os comércios, quem tem uma porta ia pagar um valor menor, médio e maior ia pagar, porque cada um tem que pagar pelo que produz. E a residência seria diferente. E a residência normal ia voltar para R$86. Mas aí eu fico com a pergunta, exemplo. R$86. A Rádio Rondônia, por exemplo, eles têm um espaço físico muito grande, mas não produz muito lixo. E iria pagar por uma coisa que eles não iriam produzir. Como é que vai ficar a situação de grandes empresas que às vezes não produzem um grande volume? Exemplo, uma empresa de informática, manutenção. Eles não produzem muito lixo. Sim, mas eles iam ficar na classe média. Eles não iam ficar no padrão aqui. Só ia encaixar como grande, seriam os maiores mercados, esses maiores. Então, a maioria... O que ia encaixar na primeira classe? Seria o salão de cabeleireiro, uma porta aí que tira cópia, seria esses menores que ia ficar. Então, eu sei que talvez não corrigisse do jeito que é necessário, mas não tem como eu mandar pesar o lixo de cada um. Então, a gente tem que criar um parâmetro. E o parâmetro mais ideal que nós entendemos foi esse, Davidson. Muito bem. O Cleiton está perguntando, prefeita, o que impossibilitou um trabalho em parceria com o vice-prefeito? Ai, Cleiton, eu quero Cleiton Andrade, nossa, é um menino de ouro. Cleiton, eu acho que esse assunto está até esgotado. No início, o vice-prefeito queria mais secretarias, eu tinha comprometido uma. Então, ele quis seguir o caminho dele, eu segui, mas Presidente Médici, o município continuou. Então, eu vejo que cada um tem que fazer a sua reflexão. Agora, a gente uma nova gestão que vai começar. Eu acho que essa gestão já se finaliza até 31 de dezembro. Então, eu desejo sorte ao vice-prefeito aí na sua nova jornada. Muito bem. Tá aí, então, a fala da prefeita, da nossa prefeita aqui do município de Presidente Médici, falando sobre essas brigas. O povo fica com muita dúvida, prefeita, sobre essa questão sua e do vice-prefeito, uma possível aliança. Ele veio aqui e soltou na televisão isso. Então, o povo fica meio assim, falando, nossa, aconteceu tanta coisa, tantas brigas, e continua, agora eles querem união e tal. Então, fica essa polêmica, o povo fica realmente com essa questão de dúvida, como a política no cenário nacional, por exemplo. Estamos vivendo um momento histórico no nosso país, um tanto de retirada, cortes, e sai presidente, vem vice que assume. Como é que a senhora está vendo essa questão do cenário nacional? A senhora que é militante do Partido dos Trabalhadores, né, aliada à presidenta Dilma, ao ex-presidente Lula, como é que a senhora vê isso? Realmente, na sua opinião, foi golpe, prefeita,
essa retirada da presidenta Dilma? Eu vejo que cada um faz a sua interpretação. Agora, acho que dá para o povo brasileiro compreender melhor, né? Eu sei que o PT também teve seus erros, mas eu sempre baseio aqui no nosso município. Em Presidente Médici, nós nunca trabalhamos com sigla partidária. Entendeu, Davis? Eu sou prefeita do povo, eu trabalho por Presidente Médici. Esse cenário nacional, eu descolo dele, porque Dilma tem que responder pelo seu CPF, sim. Temer agora tem que responder pelo seu CPF. O que eu quero é que a gente tenha melhoras. Eu não sou do pior melhor, não. O Temer entrou, ele tem que tentar fazer o melhor para poder a gente trabalhar. Então, isso que a gente tem que prezar. Então, a população pode ficar tranquila, que eu não vou colar nesse cenário nacional para poder atrasar o nosso município. Eu sou prefeita de Presidente Médici. Muito bem, está aí a fala da prefeita mais uma vez, falando sobre essa questão dos assuntos nacionais e que também é polêmica em todo o país. Eu tenho mais uma ligação, vamos atender mais uma. Alô, boa tarde. Calma, acabou já a entrevista? Tá bom, então tranquilo, eu pensei que eu tinha ligação, ele fez assim, né? Aí já tem uma ligação, o povo vai participar do programa. Vamos ver então se eu tenho ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? É o Ezequiel aqui da Rui Barbosa. Ô, seu Ezequiel, fica à vontade, pode perguntar. Olha, é o seguinte, a prefeita falou sobre propedista. Eu estive lá ontem, que eu estou precisando de propedista. A dona Maria me falou que só pode agendar o mês de julho, que antes não tem condições. Está cheia a agenda, então eu não entendo. Muito bem, eu agradeço pela participação do senhor. Muito obrigado. Aí, ó, mais uma vez, outro que está precisando de agendar, não tem espaço. Vocês imaginam se esse homem sair, gente? Vocês imaginam se o Rui tá... como é que é o nome dele? Como é que é? Eu não entendi muito bem. Eu não entendi o nome dele, mas vocês imaginam com o plantão extra que esse homem faz, porque é humanamente impossível atender... em 24 horas, atender bem mais de 60 pessoas. Ele atende 60 pessoas. Hoje, ele ia atender 63 pessoas. Mas o senhor mesmo está me confessando aí da grande necessidade que o senhor tem. Eu não sei como a dona Maria atendeu o senhor, mas o senhor devia ter deixado o nome lá, porque se caso um falte, ela já encaixaria o próximo, né? Então, a necessidade de ortopedista é muito grande, deu para se provar aqui nessas duas ligações. Muito bem, entrevista muito proveitosa. Quero agradecer a presença da senhora aqui no programa, viu, prefeito? Esclarecimentos, polêmicas, né? Deixo aqui também as partes citadas no programa, que se quiserem direito de resposta, a TV está aberta, né? Nós vamos ver um horário adequado para que vocês possam vir aqui no programa também. Prefeita, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, um abraço a todos, foi uma ótima oportunidade e a hora que puder e o espaço estiver aqui, eu venho para dar mais informações para a comunidade. Um beijo no coração de todos e até a próxima entrevista.